Aquela hora que eu falei, até usei a palavra descaso e tal, o senhor respondeu, foi bastante enfático. Eu tinha citado também sobre o questionamento desses policiais penais federais, né? Por que a Polícia Penal Federal não está na PEC da Segurança Pública? O senhor pode falar alguma coisa a respeito? Olha, ele pode vir buscar, tem 4 tabletes. Enfiar um no nariz, um na boca, um no ouvido e outro naquele outro orifício que ele deve saber. Com o Ministério da Justiça e Segurança e com as orientações do ministro Lewandowski, para que a gente possa terminarmos o nosso período lá, temos a certeza e a convicção que nós deixamos uma contribuição para a segurança pública do cidadão brasileiro. Muito obrigado. O sargento Faú pediu só um minuto. Não, eu só quero falar sobre a audiência de custódia. Bom que o ministro tenha consciência de que precisa de ajustes, até porque eu falei para ele aqui, né? Não preciso mandar recado, eu falei para ele esteve aqui. Eu falei que eu tinha lido uma matéria 2 dias anteriores à presença dele aqui, de que a audiência de custódia ela se tornou como portas giratórias de delegacias e cadeias, né? Então, eu penso que nada contra o preso estar lá na presença do juiz, mas os critérios para se soltar. E só para finalizar, eu queria fazer uma pergunta para o senhor, para depois eu dar continuidade. Nas penitenciárias federais existe visita íntima? Não existe visita íntima nas penitenciárias federais. Tá, assim que o senhor tiver a oportunidade, o que o senhor pensa em relação aos estados? Será que é uma bandeira muito difícil de se... Até porque o senhor está aqui representando o governo federal ou o ministério. A gente instituir o fim da visita íntima nos estados, ou seria alguma coisa muito insana? Eu sou contra totalmente a visita íntima de preso. Quando eu cheguei no Rio Grande do Norte, a gente aqui nós estamos participando aqui no grupo de trabalho, é verdade, assim que eu me entendo. Quando eu cheguei no Rio Grande do Norte, existia assim uma rejeição muito forte ao presídio de Mossoró. Por quê? Porque com essa história porque se não existe hoje, mas antes tinha visita íntima, né? Antes podia ser recebido pelos familiares e tal. Os familiares do Marcola foram morar em Mossoró. Aí a sociedade moçoroense, que é altamente, rigorosa nesse sentido, ela reagiu a isso. E eu ouvi muito esse negócio de dizer assim, não, a gente não quer o presídio federal aqui, porque, claro, tomaram goela abaixo o presídio federal e tiveram que conviver com isso daí. As pessoas visitando os presos lá e levando, né, o grupo de apoio dos presos orbitava em torno do presídio federal. Então, novos presídios federais vão enfrentar esse problema, exceto se for deixado muito claro que as famílias não terão acesso aos presos, então não adianta ficar aqui perto do preso, porque ele não vai ter acesso. Quando muitos serão os advogados em parlatório sem contato e sendo vigiado, porque é isso que está faltando. Infelizmente, esse troço é uma coisa que a gente não teve como cortar isso daí. Ou a gente corta isso daí, ou então os caras vão continuar comandando as organizações terroristas deles de dentro dos presídios. Deputado, me permita só fazer uma distinção aqui. A gente está falando de 2 assuntos um pouco diferentes. Assim. Uma é a visita. No caso do sistema federal, existe a visita por parlatório de familiares e a visita virtual. E no sistema federal há uma diferença, porque nós fazemos o rodízio de presos. Então, por que se faz o rodízio? Por questão de segurança e também para evitar que as familiares desses presos, que são lideranças criminosas, se fixem nesses locais. Então, eles vão viajando exatamente pelas condições financeiras desses custodiados, né? O que eu acho que a gente tem que ter muito, muito claro é que o rigor da aplicação da pena, isolamento dessas lideranças, deve ser aplicado a essas lideranças. Não estamos falando aqui dos outros 80%, 90% da população prisional, mas dessas lideranças, esses indivíduos que identificados como lideranças de organizações criminosas, a eles deve ser aplicado um rigor maior na execução da pena, inclusive a aplicação de um regime similar ao sistema federal. Essa é a nossa convicção. E os estados hoje, eles não têm essa ferramenta. Nós estamos disponibilizando, com a proposta que será encaminhada a esta casa,
muito brevemente, com a anuência do ministro Lewandowski, essa possibilidade de instituição de unidades de segurança pelos estados, não são federais, mas pelos estados, com um regime de cumprimento de pena similar ao federal, para o isolamento das lideranças criminosas. Porque não se faz isolamento, e aqui eu queria registrar isso para não ficar mal entendido, nós não estamos falando de criminalização da advocacia, né? Nós estamos falando de alguns criminosos que têm OAB, não é isso? Eu acho que é algo que fica muito claro. E aí, eventualmente, esses indivíduos, esse tipo de situação, para essas lideranças criminosas, isolar perfeitamente e completamente, a gente só vai conseguir se houver o monitoramento dos parlatórios. Eventualmente. Se não fizermos isso, sempre haverá a possibilidade de um recado ser transmitido aqui, uma ordem de execução ser repassada acolá. Tem outra coisa que a gente não consegue passar aqui de jeito nenhum. É a origem dos recursos que esses advogados desses criminosos que fazem parte desses grupos terroristas, a origem dos recursos que eles recebem. Até hoje a gente não conseguiu saber quem pagou os advogados que foram defender o Adélio Bispo. Ninguém sabe. Foi proibido isso daí de ser falado. Então é muito difícil realmente. A categoria se protege, isso daí deveria ser, a OAB deveria se encarregar de ela mesma fazer essa purificação dos seus quadros. Secretário, prometo que essa é a última. Aquela hora que eu falei, até usei a palavra descaso, tal, o senhor respondeu, foi bastante enfático. Eu tinha citado também sobre o questionamento desses policiais penais federais, né? Por que a Polícia Penal Federal não está na PEC da Segurança Pública? O senhor pode falar alguma coisa a respeito? Olha, sobre essa questão, que é o objetivo da PEC, que, pelo que me consta, apresentada pelo ministro, não é pura e simplesmente estabelecer a inclusão de categorias ou de polícias e institutos com nenhum objetivo aparente. O que nós temos hoje? Já existe uma PEC, já existe uma alteração constitucional que institui a Polícia Penal Federal e dos Estados. Ela já existe, já na Constituição. O objetivo da PEC foi apenas voltado para ampliar as atribuições da Polícia Federal, que era, segundo consta, necessário constitucionalizar algo que é feito hoje por meio de convênios com as polícias estaduais e permitir que haja o patrulhamento de vias que hoje não são patrulhadas, como é o caso, por exemplo, das ferrovias e dos rios. Por isso, a proposta da Polícia Viária Federal. Isso não quer dizer que haja qualquer descaso com relação à Polícia Penal Federal, porque ela já tem previsão constitucional e já foi regulamentada. Podemos avançar, como eu disse, eu acho que um dever de casa nosso, do governo e desses honrados deputados, é avançar na questão da lei orgânica das polícias penais. Porque hoje, de fato, temos uma situação de lei orgânica para a Polícia Militar, lei orgânica para a Polícia Civil, e essas polícias penais não têm. Não tem também, por outro lado, é importante regulamentar, mas é importante dizer o seguinte, elas são polícias recentes, né? Têm sido criadas, há estados ainda que nem sequer tem polícia penal ainda são os antigos agentes, e nós estamos estimulando a criação dessas polícias penais nos estados. É importante que elas sejam criadas, assim como eu acho importante o movimento do Congresso na questão da criação das polícias municipais, né? Porque precisamos de polícia. Quanto mais polícia, melhor, nesse aspecto de enfrentamento à criminalidade. Não tem nenhuma restrição de nossa parte com relação a estabelecer atribuições e competências das polícias penais que sejam compatíveis com suas atribuições, né? Óbvio, existe polícia para fazer policiamento ostensivo, existe polícia que vai cuidar da segurança do sistema penitenciário. E essa, dentro da caixinha de segurança do sistema penitenciário, precisa ser regulamentada.